Gente, olá, tudo bem com você? Hoje eu te convido a refletir um pouquinho a respeito de paternidade. Estava lembrando aqui, há alguns meses atrás, eu fui convidada para palestrar sobre bullying. E a pessoa que comigo conversava me entrevistou e me perguntou: Clemirene, você já sofreu bullying na escola? Eu sofri bullying na escola. Sofri muito bullying na escola. Mas, apesar de na minha época de infância ter sofrido bastante bullying, eu respondi à pessoa que o bullying sofrido na infância não atingiu a minha alma a ponto de me adoecer, a ponto de me enfermar, a ponto de me deprimir. Por quê? Porque eu tive um pai e uma mãe que me acolhiam tanto e sempre deixaram claro para mim que eu não sou o que alguém diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E nessa perspectiva eu comecei a pensar a respeito da importância da paternidade. A paternidade responsável. Ter pais acolhedores é um privilégio. É uma raridade. Infelizmente, na nossa atualidade, o que era para ser uma regra tem se tornado uma exceção. Porque muitas vezes o pai que deveria proteger, que deveria acolher, que deveria amparar, porque numa regra natural, o mais forte protege o mais frágil. Não tem ocorrido assim em alguns casos. Infelizmente, existem pais que até para alimentar os filhos, para garantirem a subsistência ou a assistência material ao filho, depende de uma ordem judicial. E existem filhos que nesse contexto se sentem desamparados, sentem-se abandonados. Quantos filhos que já ouviram do pai ou da mãe que ele nem deveria ter nascido? E o fato de não ter sido amparado pelo pai ou pelos pais pode gerar uma lacuna no interior do indivíduo, de modo que esse indivíduo pode desenvolver doenças físicas e emocionais. Paternidade é algo tão importante que, quando nós vamos analisar o que se tem a respeito disso, a partir de um estudo de um caso clínico e de uma rigorosa revisão da literatura relacionada à importância da figura paterna, Bergman afirma que a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo do indivíduo, bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento. Quantas pessoas com uma conduta não adequada ou com uma qualidade de vida emocional, psicológica, relacional péssima, uma vida angustiada, uma vida sem prazer, uma vida de desgosto,
devido ao vazio resultante da falta de pai. O vazio promovido pela ausência do pai, segundo Ferrari, é formado pela noção de não serem amadas pelo genitor que está ausente, com uma grande desvalorização de si mesmas em consequência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os sentimentos de culpa por se achar má, por acreditar que tenha causado a separação e até por culpa de ter nascido. A criança pensa ser má e se autoacusa até mesmo do porquê foi abandonada. Esse autor coloca que isso pode gerar reações variadas, desde tristeza e melancolia até agressividade e violência. E prossegue dizendo que os tímidos e temerosos do exterior se fecham em si mesmos e os extrovertidos e temerosos do interior de sua história se vingam no mundo com condutas antissociais. Por quê? Porque paternidade não é um cargo. Paternidade é uma função. Quando a função paterna não é exercida de modo adequado, cria-se uma lacuna na alma do indivíduo. Ter um pai presente é sentir-se seguro, amado, valorizado, acolhido. Mas como se sentir amado, acolhido, seguro, quando o pai é ausente? Quando aqueles que deveriam acolher, abandonam? Como ser feliz se o pai declarou que esse filho nem deveria ter nascido? É ruim não ter pai, não é verdade? E o pior de tudo é sentir-se órfão de pai vivo. Eu quero dizer para você que Deus sabe disso. Deus sabia desde a eternidade que a ausência de pai geraria um vazio no nosso interior. E por causa disso, Deus, ele se apresenta como pai. Em Salmos 68:5, o escritor diz que pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus, desde a sua habitação. Quando nós lemos ainda Salmo 103, os versículos 13 e 14, diz que como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Deus conhece a nossa fragilidade. Ele conhece as nossas necessidades. E por causa dessa necessidade de ser acolhido, de ser amado, de ser abraçado, Deus decidiu deixar o céu, vir à terra em forma humana, na forma de Cristo, em Cristo, para nos adotar como filhos, porque o pecado nos deixou órfãos, o pecado nos afastou de Deus, o pecado tirou de nós o abraço acolhedor do Criador. Mas em Cristo, nós somos adotados. Em Cristo, nós somos acolhidos de volta. No Evangelho de João,
no capítulo de número 1, versículos 11 e 12, descreve que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ter Deus como Pai é um privilégio, porque a paternidade, ela traz a nós o sentimento de que nós não estamos soltos, de que nós não estamos perdidos, a sensação de pertencimento e acolhimento é gratificante. Há uns anos atrás, eu estava numa igreja, estava sentada num grupo de mulheres, e eu lembro que eu abaixei a minha cabeça e eu fiquei conversando com Deus de olhos fechados, não dizia uma palavra, só em pensamentos. Eu orava e eu falava: Deus, Tu és o meu Pai. Será que um dia, quando eu chegar no céu, eu vou poder te dar um abraço? E eu fiquei pensando ali sozinha com a minha mente na hora do culto na igreja. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, diz que assim como Ele é, nós o veremos. Mas não garante que nós poderemos abraçá-lo. Então aquela questão, aquela vontade de dar um abraço de pai me inquietou. E eu fui orando de olhos fechados e perguntando a Deus: Pai, será que quando eu chegar no céu eu poderei te dar um abraço? E tem pessoas que não acreditam nessas experiências espirituais, mas eu não acredito em Deus apenas porque alguém me disse ou porque eu apenas li. Eu creio em Deus porque Ele já se revelou de várias formas a mim. E esse dia foi um dia que eu tive uma experiência com o meu Pai do céu. Orando de cabeça baixa e perguntando para Deus que eu gostaria de dar um abraço. Eu lembro que veio uma irmã na minha direção. Deus usou a boca dela em profecia. Ninguém ouvia o que eu falava. Se eu estivesse falando, alguém que não crê poderia dizer: é coisa do adversário, é coisa do inimigo, Mas não, eu estava falando em pensamentos, orando em pensamentos. Quando Deus usa a boca daquela mulher que vem na minha direção, chega perto de onde eu estou e diz: filha, mas eu estou aqui, receba o meu abraço. E naquele momento, aquela irmã usada por Deus me abraçou tão forte. E eu carrego no meu coração essa experiência de ter recebido um abraço mandado por Deus, quando eu perguntei para Deus, o meu Pai, se ao chegar no céu nós poderíamos abraçá-lo. E é esse abraço que eu quero compartilhar com você. Um abraço de pai. De repente você foi abandonado pelo seu pai. Ou seu pai até está presente fisicamente, mas mesmo estando fisicamente presente, trata-se de um pai ausente que não te deu a assistência que você gostaria de ter recebido. Eu quero te dizer que Deus, Ele se apresenta como o nosso Pai. E se você abrir o seu coração e pedir esse acolhimento, você será abraçado por esse acolhimento, por essa certeza, essa segurança de pertencimento que vai preencher o teu coração. Porque Deus sabia que eu e você
precisaríamos desse acolhimento, desse sentimento, dessa segurança de pertencimento. E por isso ele se apresenta para nós como nosso Pai. Por isso que Jesus, antes de partir, antes de morrer e ser levado de volta ao céu, ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Fique firme, não perca a sua paz, não perca a esperança, não perca a confiança de que existe alguém que te ama. De repente, na experiência de paternidade que você teve, a experiência com a paternidade que você teve, você pode ter sido decepcionado. O seu pai pode não ter te acolhido. Ou de repente alguém chegou para você e disse: você nem deveria ter nascido. Eu quero dizer para você que Deus te amou tanto, que talvez você veio à Terra não pelo projeto ou pelo planejamento da sua mãe ou do seu pai, mas você é resultado de um planejamento lá da eternidade. Deus trouxe você à Terra, te formou como ser humano, porque Ele, Deus, tem um plano na sua vida. Você pode ser acolhido como filho de Deus. Sinta-se abraçado. Você não é órfão. Se você se entregar a Cristo, você não será mais órfão. Você terá um pai. E esse pai, ele não te decepciona. Sinta-se abraçado por Deus. E não se esqueça, Jesus é uma fonte viva, transbordante. Quanto mais você mergulhar nele, mais tesouros você encontra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.